Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Desde que a gente voltou a ter uma vida quase normal depois da pandemia, eu tenho aproveitado para andar um pouco pelo Rio de Janeiro, no meu caminho de ida e volta da faculdade, no percurso para dar aula nos locais onde eu dou aula. E eu gosto de reparar na paisagem urbana, né? Que é uma coisa bem peculiar, assim. E eu fico reparando não só na arquitetura e nos comércios, nas casas, coisas assim, mas também nas pichações. Pichações podem muitas vezes ser só rabiscos, mas às vezes também podem passar algumas mensagens e fazer pensar. Tem uma pichação perto da minha casa que são 4 palavrinhas que sempre me fazem pensar, e na primeira vez que eu vi ela realmente me deixou bem impactado, fiquei pensando naquilo por muito tempo. A pichação só diz: coisas estranhas têm acontecido. E é uma pichação que sempre vai ser atual, sabe? Sempre terão coisas bizarras acontecendo por aí, e a maior parte delas, se bobear quase todas, a gente nunca vai ficar sabendo. E eu sempre fico pensando nisso, né? Que coisas bizarras estão acontecendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo, ou agora, enquanto você assiste esse vídeo pelo Brasil aí. Não necessariamente aqui perto de casa, ou na minha cidade, né, no Rio, ou no estado do Rio, ou, sei lá, em São Paulo, mas eu fico pensando no Mato Grosso, sei lá, no Amapá, no Acre, Rondônia, em todo lugar que tem no Brasil. Quantas coisas bizarras estão acontecendo, a gente nem sabe. Bom, existem quadrinhos que focam na situação rural e coisa do tipo sobre a situação brasileira, mas aqui a gente vai focar realmente na parada urbana, porque hoje vamos comentar a Bian. Eu acho que é a Bian, né? Que é o original Mamacusa, um quadrinho nacional, que é o volume 1, o primeiro capítulo de uma história interessantíssima. Vamos lá! Qual é a história de A Bian? Qual é a sinopse desse quadrinho? A história começa e a gente vê uma garota presa a uma cama e a avó dela recebendo um padre para realizar um exorcismo na garota, e parece que ela já está presa naquela cama há muito tempo, e corta-se e temos o início de uma investigação especial por parte dos detetives João e Saldanha. Os dois estão achando curioso, né, porque acharam a avó da garota morta e o padre morto, e a garota sumiu. Alguém começa a investigar, levantam pistas, coisas do tipo, e começa a suspeitar: será que foi a garota que matou os dois e ela fugiu pela janela dos fundos, porque nenhuma câmera dos prédios ao redor pegou ela saindo quando isso aconteceu, né? Estranho. A cena corta e começamos a acompanhar a vida do Pedro e do Matheus. O Pedro é filho do Matheus e o Pedro é um moleque comum, vive sua vidinha, faz essas coisas. E o Matheus, que é o seu pai, parece estar bem encasquetado com várias coisas acontecendo. Avisa pro Pedro pra ele não ficar em casa, ficar na casa de alguém, ficar na rua, ficar em algum lugar seguro, onde ele possa tomar conta de si mesmo, porque coisas não tinham acontecido. E o Matheus vai no banco, numa instituição que guarda objetos, e pega um rolo de filme e um caderno. Embrulha eles e manda pelo correio. No dia seguinte, Matheus é encontrado morto. E aí, no meio da investigação dos policiais, é descoberto que o padre que foi chamado para exorcizar a garota, ele fazia parte de um grupo de padres que, de alguma forma, nos anos 70, incomodou os militares que estavam no poder no Brasil e foram obrigados a ficar em exílio na Itália. E depois, lá nos anos 90, eles voltaram e coisas mais bizarras ainda aconteceram. E eles começam a investigar justamente essas ligações entre os padres, o que houve na Itália, o que houve no passado, o que eles fizeram para incomodar os militares, que eles fizeram eles fugir daqui, e o que eles fizeram quando voltaram para o Brasil. Intrigante. E até porque alguns padres simplesmente deixaram de ser padres, né? Tipo o pai do Pedro, ele virou professor. E então a gente começa a acompanhar esses vários núcleos da história, né? O João e o Saldanha investigando o caso, o Pedro tentando o que aconteceu com o pai dele, e a própria história da garota, onde foi parar essa garota? E será que ela realmente estava possuída? Será que realmente tem alguma coisa bizarra? E parece uma ótima... E até onde eu pude ler, né? A Bian Volume 1, né? Esse encadernado reúne os 3 primeiros capítulos da história. E até onde a gente pode acompanhar, a gente vê que... Bom, primeiro ponto, talvez a garota realmente esteja possuída e com alguma coisa muito mais do que a gente imagina. Segundo, realmente, o que os padres fizeram lá nos anos 70 realmente foi pesado, incomodou muitos militares.
Terceiro, eles voltaram muito mudados da Itália, com conhecimentos que eles não deveriam ter. Quarto, realmente tem alguma coisa indo atrás dos padres que estão no Brasil, né? Ou dos poucos padres que voltaram da Itália que estão no Brasil, e um deles realmente está tentando proteger o Pedro e tentou proteger o pai do Pedro e não conseguiu. E você vai percebendo que a história vai crescendo com o tempo e vai começando a tomar proporções maiores. A primeira parte que eu quero elogiar do roteiro, né? O roteiro do Francisco Pascoal e tem a arte do Vitor Moura. Primeira coisa, eu tenho que elogiar o roteiro do Francisco Pascoal, porque ele consegue de uma forma muito sucinta, muito ágil e muito... que demonstra um controle muito bom da narrativa, do que ele quer contar, e mostrar diversos núcleos e conseguir dar personalidade a cada um desses núcleos, e você fica muito intrigado porque você fica sentindo esses núcleos vão se encontrar em algum momento. De fato, aqui já temos encontros de alguns deles, e você fica muito intrigado de como a coisa acontece, e todos esses encontros, todos os eventos, fica nítido que eles terão repercussão em alguma hora, que terão consequências por conta desse encontro que motivou esse encontro a acontecer. Então, nesse momento, o roteiro já é muito afiado. Além disso, novos personagens, além desses que eu comentei, vão entrando na história e complementando ela e trazendo novas reviravoltas, vão deixando tudo muito mais intrigante e criando novos núcleos, o que também é muito legal. No caso, tem um amigo do Pedro que é DJ, que já foi preso e está precisando de dinheiro para fazer uma coisa, para desfazer uma cagada muito grande que ele fez. E parece que precisa de muita grana e ele está começando a pensar em vender drogas nas festas que ele toca. Ele vai começar a se meter com gente bem pesada para conseguir droga a um preço barato para vender e conseguir bastante dinheiro rápido, que ele precisa desse dinheiro agora, o quanto antes. E o Pedro investigando sobre esse negócio do pai, tentando seguir sua vida, as paquerinhas dele e tudo mais, mas agora que o pai dele morreu, ele fica muito curioso, porque o pai dele ligou para ele pedindo para ele sair de casa e... Por quê? O que meu pai tem a ver com isso? Por que foram atrás do meu pai? Os dois policiais, né, que tentam investigar tudo isso, então cada vez mais descobrindo mais coisas sobre os padres, sobre essa treta com os militares e tudo mais. E lá no terceiro capítulo a gente começa a ver onde essa garota tá. E ela vai numa igreja neopentecostal. Se essa garota é realmente possuída, o que ela vai fazer numa igreja neopentecostal? E não só isso, uma igreja neopentecostal dessas que finge fazer exorcismo, tá ligado? O diabo tá fazendo meu marido broxar e aí arranca o diabo dentro do corpo. Por que ela foi lá? E por que naquele dia o sinal que transmitia a missa, né, o ritual, que ficou fora do ar? Então várias perguntas sendo jogadas e apesar do roteiro ele avançar muito pouco na resposta dessas perguntas a cada capítulo, essa pouca evolução já te deixa muito intrigado, porque quando avança muito, e novas peças muito intrigantes vão sendo adicionadas, de forma que você fica muito intrigado em conhecer mais, em ver aonde isso vai chegar, o que vai acontecer com os personagens e as coisas, e por que teve esse rolo de filme, porque o cara tem que sair de casa, sobre o DJ, não sei o que, várias peças se encaixando e você ficando curiosíssimo. Aqui, cara, primeiras impressões, 3 capítulos, com essa quantidade de página, você já tem muito conteúdo pra você ficar muito intrigado, muito instigante. E todo o fato de que tudo isso aqui se passa no Brasil, tá ligado? No Rio de Janeiro. Tipo, eu imagino pra vocês que não moram no Rio, não é tão legal assim. Mas vai ser legal você ver que isso aqui tá se passando tudo no Brasil, porque é muito brasileiro. Toda essa questão do jeito que eles falam, de como as coisas acontecem, tá ligado? Tem negócio de Umbanda, tem Búzios, tem toda essa cara de Brasil que é muito legal. E é uma pegada de história de investigação, de conspiração e de misticismo / esoterismo, que é muita cara do Brasil e é bem diferente do padrão, tá ligado? Essa questão de igreja neopentecostal que faz exorcismo na TV, a forma como o exorcismo é pensado aqui no Brasil, ou a investigação policial funciona, né? Porque muitas vezes não tem verba, ou tem algum colega corrupto que tá fazendo merda, venda de drogas, tudo isso que traz muita cara do Brasil, que é interessantíssimo, mas mesmo que essa história não se passasse no Brasil, ela ainda seria muito legal, muito intrigante. Eu quero muito ver onde essa história vai avançar, que passos surpreendentes o Francisco Pascoal vai trazer pra gente nos próximos números. Eu fiquei intrigadíssimo, sabe? Os personagens são legais e agora vamos comentar um pouco sobre a arte do Vitor Moura, né? Na verdade, a arte do Vitor Moura, que é bem inspirada, eu digo isso, né? Eu não conheço o cara, mas dá a impressão de que é muito inspirada na do criador do Hellboy. E, bom, eu acho que ele peca um pouco em relação a diferenciar fundo do primeiro plano, sabe? De cenário dos personagens,
Porque geralmente o pessoal faz isso, essa distinção entre uma coisa e outra, fazendo o cenário ter um traço mais fino e os personagens traço mais grosso. O traço inteiro é grosso em si, né? Ele é bem, digamos, robusto, ele é meio grosso, tá ligado? Meio russo, uma forma legal e intrigante, tá? Dá essa impressão de história urbana sombria que a história precisa, o que é muito, muito bom. Mas eu acho muito interessante como ele consegue, com pouquíssimos detalhes, diferenciar um personagem do outro. Então você não fica nunca perdido em relação a quem é quem, tá ligado? Apesar de que, claro, tem personagens bem diferentes, tá ligado? Então, tipo, o DJ, ele tem dread, o pai tem uma barba branca, o outro tem um cabelo baixinho, o outro tem um nariz largo e tal, esses traços mais simples de identificar. Mas além disso, os olhos, o formato do olho, o formato do nariz, o formato da boca, detalhes bem mais sutis. Cara, isso aí ajuda muito a você identificar o personagem e você não se perde em momento nenhum. Além disso, ele deixa muita coisa subentendida. Então você vê uma cena de violência e você não vê exatamente a violência. Mas você fica com aquele negócio de... É isso mesmo que eu tô pensando, tá ligado? O nariz dessa mulher tá realmente desse jeito. E depois o personagem comentando e você vê que realmente era isso. Então é muito bom essas sacadas de que... Essa interação entre roteiro e arte que funcionou muito, muito bem para que você tivesse um quadrinho muito bom, muito gigante. Eu já comentei aqui no canal sobre outros quadrinhos da Mamacusa, o Carne Infernal e o Almacusa. Vou deixar o link para esses vídeos na tela final. Mas, comparando o primeiro capítulo do Abian com qualquer capítulo 1 do Almacusa, eu achei sinceramente que eles acertaram demais em trazer o Abian em formato único, sabe? Em um quadrinho separado, sabe? Sem ser no almanac. Porque essa história aqui é muito maneira, muito intrigante. Eu tô doido realmente para ver o que teremos nos próximos capítulos. Então... o roteiro não é tão direcionado quanto poderia ser, mas isso é bom porque traz muito mais personalidade e peso ao que acontece com os personagens. E a arte também, ela poderia ser um pouco mais trabalhada, justamente para diferenciar um pouco do cenário do quadrinho. Tem alguns momentos em que o cenário realmente é feio e fica meio... Especialmente no momento que mostra a sala de aula. A sala de aula eu achei bem zoada, a perspectiva ficou meio troncha, mas no geral o quadrinho funciona muito bem. Quando não tem... quando é só cenário pra você ficar situado onde a história tá se passando, tipo, uma placa de rua, uma lotérica, um prédio, aí funciona muito bem. O problema é realmente quando tem as duas coisas juntas, tá ligado? Personagem e cenário. Quando é só personagem, pouco detalhe no cenário, tá ótimo. Quando tem só foco no cenário também é ótimo. Quando junta, às vezes fica muito bom e uma vez ou outra fica bem capenga, mas isso é besteira. O produto geral é muito, muito bom, muito interessante. A arte funciona muito bem com o roteiro e o roteiro funciona muito bem com a arte, então... Foi uma escolha acertadíssima da Mamacusa para trazer isso aqui. Eu tô com um bocado de medo, porque no final tem as palavras do Cícero Romão, né? Que é o editor-chefe da Mamacusa, falando que cada volume da Mamacusa vai ser ilustrado por uma pessoa diferente, tentando seguir o mesmo traço. Bom, aqui eu tenho a impressão de que o capítulo 2 foi ilustrado por outra pessoa, mas eu tô com medo do futuro. Eu espero que ninguém tenha um traço tão diferente a ponto de deixar destoante uma coisa da outra, porque o traço do Victor Moura é muito característico e muito legal, mas, para primeiras expressões, esse quadrinho dá os melhores possíveis. Realmente eu tô intrigadíssimo e doido pra ver o que o futuro guarda pra Abian e pra Mamacusa. Então, essas foram minhas primeiras expressões do Abian. Espero que você fique interessado com esse maravilhoso mundo do ocultismo e das coisas bizarras que tem acontecido pelo Brasil e você se quer imaginar o que acontecia. E quem ficar interessado em conhecer a Mamacusa. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!